Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos dá tanto ensinamento no nosso viver aqui. E gratidão a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca das questões do Livro dos Espíritos. E como é bom estudar em grupo, gente! E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A gratidão pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelos nossos anjos guardiães, pelos mentores que nos acompanham nos estudos. Gratidão, Nossa Senhora Mãe Santíssima, pelo seu amor, pelo seu carinho que nos envolve todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre, nosso amigo, Jesus, pelo seu amor, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, Mestre. E agradecemos a Deus por essa oportunidade terrena e com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá. Gerson, você vai fazer a 484 para nós, que aqui já vem outro item, né? Estamos aí falando também ainda do livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos entrar num tema bem legal também, aliás, todos são legais, né? A afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, Isso pode aí. fazer, Gé. Vamos lá. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Nós estudamos aqui, né, uma questão muito parecida, que a gente explorou bem essa questão da afinidade, né, afinidade de pensamentos. Então, assim, né, conforme os nossos pensamentos, desejos, né, então, de acordo com os nossos pensamentos, desejos, nós vamos irradiando ao nosso redor aquela frequência compatível aos pensamentos e aos desejos. Em irradiando esta frequência, o que acontece? Nós nos conectamos, ou melhor, os espíritos, eles acabam encontrando nessa frequência o seu meio de interagir conosco, né? Então, aqui, né, como ele fala, o, então, os espíritos eles vão se aproximando por afinidade aos nossos pensamentos e desejos. Então, por exemplo, aqui, quando nós entramos em oração, né, quando elevamos os pensamentos em nossas orações, o que nós irradiamos eh, são energias edificantes, né, livre de, de maldade, de raiva, né? Então, nesse momento, a gente acaba se conectando com os espíritos mais superiores. Então, ou seja, os nossos anjos de guarda, né? Os nossos mentores espirituais.
Agora, quando a gente vira a chave, quando a gente entra naquele processo de pensamentos e desejos de raiva, de ódio, de inveja, a gente acaba entrando na frequência que esses espíritos mais inferiores buscam aqui na Terra. Então, é assim, a questão que a gente já discutiu nos itens anteriores aqui, que é a questão da afinidade. O espírito, ele se cria conexão através da frequência que nós estamos irradiando. É isso que eu entendi. Eu vou citar uma frase, né, popular, bem comum, que eu acho que se encaixa bem também nessas questões, né? Geralmente, principalmente antigamente, né, os pais, os avós, eles sempre diziam assim: me diga com quem tu andas e te direi quem és. Então, como se o filho, o neto, fosse um anjinho, né? Fosse aquele espírito bonzinho que os outros amiguinhos vão levar para o mal, né? Daí Jesus disse outra frase que contradiz essa, né? Me diga quem és, que te direi com quem andas. Me diga quem és, que te direi com quem te andas. Quer dizer, somos responsáveis, sim, pela nossa companhia. As nossas vibrações é que vão buscar essas companhias, mesmo encarnados ou desencarnados, né? É a lei da sintonia, né? Acho que encaixou bem nessa questão aqui, né? Verdade. Tudo isso que vocês falaram, bem interessante. E até o exemplo que você trouxe, Gerson, né? Quando estamos em oração. Olha onde está o nosso pensamento. Então, a gente, conforme o nosso pensamento, a gente atrai a qualidade ali, digamos assim, né? Com perdão da palavra, a qualidade do espírito, porque é pela sintonia. Nós já sabemos que somos todos seres o quê? Energéticos. E tudo aquilo que a gente pensa, o que somos é o ser. Tudo aquilo que agimos, tudo isso vai reverberar onde, gente? No fluido cósmico universal. A gente já estudou isso. É como que se nós fôssemos peixinhos aí de Deus mesmo, mergulhados no oceano, e o oceano é o fluido. Então a gente vai atrair realmente de acordo com aquilo que a gente está sintonizado. Então, se você está numa oração, se você está lendo um livro edificante, assistindo a um programa edificante, quem que você vai atrair? Espíritos também afinizados com essa edificação. Agora, se você assiste filmes, né, com vibração baixa, filmes de terror, aquilo que causa medo, né, filmes assim que não agregam em nada. Então, quem que vai se afinizar por esse filme, ou por uma leitura, ou quando você está envolvido em maledicências? Que você vai atrair? Espíritos também assim. Porque já vimos que desencarnamos do jeitinho que a gente está aqui. Se você é ainda um espírito inferior, que eu digo inferior, todos somos, mas no sentido de tratar mesmo os vícios ali, e não ir em rumo à sua melhoria. Porque quando nós estamos no esforço constante da melhoria de nós mesmos, como os espíritos colocaram aqui, ó, ou suscetíveis de se melhorar, gente. Porque é claro, ninguém aqui já vai estar evoluído. Se a gente tivesse evoluído, não estaríamos aqui. Então, a gente atrai de acordo com aquele nosso esforço. A gente não precisa ser perfeito para atrair bons espíritos, porque a gente não estaria na Terra. Mas a gente tem que estar naquele esforço constante. E isso também que a Suzeli trouxe, Su, é bem legal, porque
Diga-me com quem andas que eu te digo quem és. E pode ser o contrário. Quem você é e eu te digo quem você vai atrair. É bem assim. Então Jesus, ele vem mostrar essa outra face. Porque a questão não é o que o outro, né? Às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa não me faz bem. Aquela pessoa não é tudo o outro. E você? Você faz bem? Como que tá a sua sintonia? Porque a gente é como um ímã. De acordo com como é a minha energia, de acordo com como está a minha frequência, é o que eu vou tchum, 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 atrair, né? Aquele tal negócio. É, não tem aquela história. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, depende, ó, daqui. Aonde você está sintonizando? Você está só repetindo a oração? Ou você está realmente naquele esforço? E eu achei muito 10 quando a espiritualidade coloca aqui. Ou suscetíveis de se melhorar. Que é esse o nosso caminho, gente. Aí, quanta coisa, né, bacana para a gente discutir mesmo. Vamos seguir? Sim, 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Aí a espiritualidade responde: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, olha só, a afeição, gente, existe, isso é certo. Agora, pode ser por afeto ou desafeto. Então, tem essas duas polaridades aí. Então, aqui é porque Kardec quer saber, né? A afeição que os espíritos têm pelos encarnados é uma afeição pura, é uma afeição fraterna, é aquele amor que Jesus ele veio nos ensinar. E assim, por exemplo, uma pessoa ela desencarna com as suas paixões aí, apaixonado por alguém, com sentimentos ainda bem materializados. Quando eles desencarnar, esses sentimentos vão desaparecer? Claro que não. A pessoa vai desencarnar do jeitinho que está aqui. Já sabemos que a morte não muda o espírito. O que muda o espírito é o que? O nosso esforço constante, como a espiritualidade nos explica aqui. Então, vamos continuar sentindo as mesmas coisas. Então, alguns, ao desencarnarem, vão se esclarecer, então vão perceber que essas paixões não tinha nada de concreto, mas sim somente que era referente àquele corpo carnal. E quando é a verdadeira afeição, que é o amor fraterno, esses aqui sim, eles vão continuar. E aí eles vão procurar ajudar e auxiliar aqueles que tanto amam. Mas é um amor fraterno, porque quando é aquele amor carnal, né, que fala que é aquela paixão carnal, isso se torna obsessivo, isso não é bom, nem para quem vai, nem para quem fica. Mas quando é aquele sentimento verdadeiro que a gente já viu que as pessoas no qual nos relacionamos, quando ela é verdadeira, a gente vai aumentando a nossa família espiritual. A gente já vê isso muito no Evangelho. Não tem aquela passagem? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O que que Jesus quis dizer nesse estudo? Que nós temos aí uma família fraterna que cada vez pode crescer mais e mais e mais. Não necessariamente aquele que é pelo sangue, que é pelo carnal, mas é aquele amor que Jesus veio nos ensinar, aquele amor fraterno. Então, aqui a espiritualidade nos explica bem isso. A afeição verdadeira nada tem a ver com o carnal, mas sim
com esse espiritual, com essa fraternidade. Eu pensei assim, eu lembrei de um exemplo, né, dessa afeição, mesmo entre os desencarnados, né? Por exemplo, a mãe do André Luiz, ela estava num plano bem superior a ele, né? E a afeição, ah, após o desencarne dela, continuou, né, pelo filho, que estava no umbral, e ela fez tudo, né, que poderia para tirá-lo de lá. Então, mesmo entre os desencarnados, essa afeição também continua, embora eles estejam em outros planos, como aqui, né? Desencarnado, encarnado em outros planos diferentes. Lá também existem os outros planos, né? Uhum. Então, a afeição que o espírito tem pelo outro continua, é eterna, né? Eu acredito, porque que ela fez pelo filho, né? Tudo que podia para tirá-lo dali, né? Para melhorar. E assim é as várias moradas, né? Do Senhor. Você comentou, Mary, do estudo do Evangelho. Tem um outro ponto que eu pensei aqui, que no Evangelho fala, né, para a gente não se apegar aos bens materiais, que quando a gente vai para a pátria espiritual, a gente não leva nada de material daqui, né? Eu acho que é um pouco nessa linha, né? Quando você se apega muito a uma pessoa e você se desencarna, ou essa pessoa se desencarna, e você fica apegado, né, a essa pessoa. Não, a gente tem que entender que é um caminho evolutivo. É uma nova fase, uma nova chance da gente se redimir, né? Fazer um novo plano de evolução. Então, assim, eu lembrei um pouco dessa questão do apego dos bens materiais aqui na Terra. Seria mais ou menos isso também, quando você se apega muito à matéria, né? A uma pessoa, e não a alma ou o espírito dessa pessoa. Isso aí. Vamos seguir. Vamos lá. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. O que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida. Na vida, resposta: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Porque então esses males não vos dão resultado para procedeis, como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, sim, eles se interessam e muito por nós, eles cuidam de nós, né? Eles se alegram pela nossa evolução quando passamos por provas, né, com êxito. Eles se alegram, ficam felizes, e se entristece quando não aproveitamos a oportunidade que nos é dada, porque eles sabem que essas provas vão se repetir novamente e que às vezes essas provas vão ser maiores, porque não damos conta daquela, né? Então, eles se entristecem quando a gente não aproveita a oportunidade de crescer com a dor também, porque a dor também nos faz crescer. Quando só reclamamos, né, das mazelas da vida, quando desperdiçamos, enfim, essa oportunidade, eles ficam tristes, porque sabem que vamos passar novamente. E que tudo aqui que passamos é um aprendizado, que eles sabem que a nossa queda, quando caímos, né, vamos novamente tentar, que é o que eles esperam de nós, né, para a nossa vitória, para a nossa
evolução. Então, esses bons espíritos, eles estão sempre inspirando nós para que sejamos melhores. Eles têm a esperança sempre de que a gente progrida, que a gente melhore através do trabalho, através da nossa reforma íntima, né? E, e eles esperam não só que eles nos protejam, mas sim que a gente aprenda a andar com os nossos próprios pés. Não é sempre que eles vão estar ao nosso lado, nos protegendo, porque eles têm o que fazer também. Então, nós precisamos aprender a andar com os nossos próprios pés, ter a fé naquilo que fazemos, ter a confiança em nós mesmos para evoluirmos, né? Isso que a gente está falando é os dos bons espíritos, né? Porque os maus espíritos, eles estão sempre se alegrando, né, pelas nossas caídas, torcendo sempre para que a gente não evolua, né? Então, eles se alegram e se alegram muito com as Sim, nossas provas, né? Quando superamos as nossas provas. exatamente, que é sempre o quê? Essas provas é sempre uma conquista do espírito. E eles também ficam assim tristes, porque quando a gente repele essas dores, não passa com resignação, porque essas dores é justamente o remédio da alma, o remédio para nos elevarmos. Não tem aquela coisa quando aquele dito popular, depois de uma tempestade vem a bonança. Então, hoje eu Verdade. entendo isso, né? Vem o quê? A nossa evolução espiritual, ufa, né? Passei. Então, tudo isso assim que a gente estuda me faz lembrar como os nossos antepassados, eles devem se alegrar e ficar leves também no plano espiritual quando a gente está nesse caminho evolutivo. Muitas vezes, as pessoas acham que para honrar os seus antepassados, ai, tem que construir um monumento, tem que fazer um palácio daquilo que deixou. E não, o espírito, os antepassados, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados nessa evolução nossa, nessa leveza da alma, nessa melhoria de nós mesmos, né? Então, não tem isso. Eu vou construir para aquele que já se foi. Ele está em outro plano, está lá no plano espiritual, não está mais aqui. Então, espíritos que estão na sua melhoria, seja no plano espiritual, no terreno, nós vamos trazer tanta leveza para nós, para quem caminha conosco e para quem nos acompanha no plano espiritual. Porque, como você falou, Suzana, esses espíritos que nos acompanham, eles vão estar ali 24 horas. Eles também querem fazer a gente caminhar. Eles não ficam dando peixe toda hora, mas eles vão, ó, gatilhos para te ensinar a pescar. E assim a gente tem que agir também aqui na vida terrena. Às vezes a gente fica tão apegado a um parente, a um filho, a um sobrinho. Deixa ele caminhar. Ele vai errar, vai acertar depois, né? Quantas vezes a gente passou por isso? Isso é bem interessante aqui. Nossa, traz muita reflexão. Você vai falar, Gerson? Você falou assim do é, nossos filhos, sobrinhos, né? Eu estava aqui pensando, é mais ou menos assim, né? Quando você tem um filho que você vê que está indo mal na escola, você não pode entrar na sala de aula e querer dar o caminho certo para ele, para parar
receber a Verdade, gente. advertência da professora, você não pode entrar com ele no dia de fazer a prova, né? Aí quando vem aquela nota baixa, você lamenta muito, você fala, poxa vida, ele vai sofrer no final do ano para passar de ano. E dependendo da série que ele está, ele nem não sabe nem as consequências que ele vai sofrer perdendo um ano, né? Repetindo um ano. O quão isso pode influenciar na vida dele adulta, né? Perder oportunidades de emprego, né, etc. Não vamos aqui discutir isso agora, mas eu estava pensando nisso. Os espíritos que são que têm mais afinidade conosco, eles, quando eles ficam tristes, ficam alegres, né, com as nossas atitudes aqui na Terra, estava pensando nisso, né? É igual o pai com seus filhos que estão na escola. Quando ele faz todo o dever direitinho, quando é um bom aluno, tira notas altas, vem tirando notas altas, você fala assim, pô, não vou ter surpresa. Final do ano, né? A notícia vai ser boa. Então, fico feliz por ele de estar indo no caminho certo. Ao mesmo tempo, quando ele está no caminho torto, a gente começa a lamentar, né? Por onde foi que eu errei, né? Fica aquela, aquela situação de não alegria, né? Estava pensando nisso aqui. Isso mesmo, Gerson. E olha só, como é bom estudar em grupo, gente. Gratidão por hoje, gratidão a todos que nos acompanharam aqui nos estudos e que nós fiquemos com a luz de Jesus durante toda essa semana. E até o próximo encontro. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.